Olá meninas, tudo bom com vocês? Bom, pra quem tá chegando agora, eu me chamo Nanda e seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje tem a aplicação de Enê, gente. Ai, tava morrendo de saudade de voltar a aplicar Enê. Já tem bastante tempo que eu não aplico, né? Acho que já vai fazer 2 meses, ou já fez 2 meses, não sei. Pra quem não assistiu os últimos vídeos aí, pra tá atualizando. Eu apliquei o Enê Preto Café, tá? Pra poder testar. Até porque também não tinha na minha cidade na época que comprei, aí eu tive que comprar ele. Porém, deu uma ressecada no meu cabelo, então eu resolvi dar uma pausa, tratar do meu cabelo, tratar as pontas, ó. Agora sim, as pontas estão lindas. Tratar as pontas e para poder voltar pro preto azulado, que é o que eu gosto. É só questão de cor mesmo, né? O preto café ele dá aquele tom de preto um pouquinho, como eu vou dizer? É um preto, né? Esse aqui já é um preto azulado mesmo. É só questão de tonalidade que eu gosto, né? De preto azulado. Eu gosto daquele azulão no meu cabelo, então por isso que eu gosto desse aqui. E eu comprei esse kit aqui da Probelli, poção mágica. Eu vou estar testando também, porém não vou testar nesse vídeo, tá? Esse vídeo vai ser somente aplicação de Enê. Eu vou estar testando no vlog de quinta-feira, que vai ao ar, que eu vou estar testando ele também para poder mostrar para vocês. De hoje é somente a aplicação de Enê, vai ser uma Aplique Fala. Hoje é dia nacional, né, do transtorno do aspecto autista. Bom, então eu vou estar falando sobre isso até porque eu tenho um filho com aspecto autista e hoje a gente vai conversar sobre isso. Eu já mudei de roupa, né, para poder estar aplicando o Enê e já vou começar a conversar com vocês. Bom, o Arthur, meu filho, ele tem autismo, tá? Porém, o autismo dele é leve, é um suporte leve, mas isso não significa que ele não deixa de ser autista. E eu descobri o autismo do Arthur, ele ainda bem pequenininho. Ele com 1 aninho e meio, ele não falava ainda. E quando ele queria alguma coisa, ele não apontava. Ele simplesmente pegava na minha mão e levava o que ele queria. E eu já comecei a perceber a diferença em relação às outras crianças que nessa fase de 1 ano e meio já começa pelo menos a pedir água, já começa a chamar mamãe, essas coisas todas. E eu não... Gente, eu comprei tudo que eu vou estar mostrando pra vocês no vlog de quinta-feira, porém a única coisa que eu esqueci de comprar foi a luva. Eu vou tentar aqui fazer de tudo pra não sujar minha mão. Então, E ele não falava, gente. Ele com 1 ano e meio ainda não falava. E aquilo ali começou a me preocupar. E o Arthur era muito disperso, assim. Quando eu chamava ele ficava distraindo do mundinho dele, ele não me respondia, não olhava. Nessas coisas, essas pequenas coisas que eu fui reparando no meu filho, que assim, bateu aquele estalo de procurar ajuda. Eu levei ele na pediatra, conversei com ela, falei com ela, ele já tá com 1 ano e meio, porém não tá falando ainda, tal. Ela falou assim, esse período já é pra estar falando, então um pouquinho atrasado, tal. Então eu vou encaminhar ele pra fono. Ela encaminhou ele pra fono e chegou na fono, a fono fez vários testes com ele, fez teste vocal, essas coisas todas, né? E ela percebeu algo diferente nele, porém ela não me falou nada. E ela começou a fazer outros tipos de testes com o Arthur. E eu ali só observando, eu lembro que ela colocou no chão vários brinquedos. Só que o Arthur, o hiperfoco dele é carro. Ele é apaixonado por carro. Tudo que é coisa de carro, assim, ele gosta. E ventilador. Eu tenho um monte de ventiladorzinho pequeno que eu dei de presente pra ele. E carro, ele tem muito carrinho. E o carro do momento dele é o Civic. Ele é apaixonado pelo Civic e pelo Escort. Aquele carro é Escort, do 8 ao 80. São os 2 carros favoritos dele, que é do jogo dele. Então ele sempre tá fácil. Toda vez que ele vê um Civic ou vê um Escort, ele fica doido. E ela espalhou e tal. A primeira coisa que ele foi nos carrinhos. E só brincando. E ele distraído brincando, ela começou a tocar o sino atrás dele. E fazendo barulho mesmo, sino, chocalho, tudo. E o Arthur ali, naquele mundo dele, brincando ali. É uma coisa que incomoda, gente. Sino é uma coisa barulhenta, assim, incomoda muito. E ele, distraído ali, nem ligando. Então ela chegou pra mim e falou assim, Fernanda, isso já foi 1 mês, gente, 1 mês de tratamento, tá, que ele tava fazendo lá com ela. Então ela chegou pra mim e falou assim, Fernanda, eu vou encaminhar o Arthur pra PAI. E lá ele vai fazer uma triagem pra poder ver
passar pelo neuropediatra, tudinho. Se não tiver nada, ele vai voltar pra... Se não tiver nada, ele vai voltar a continuar fazendo tratamento comigo. Se tiver, ele vai dar continuidade na PAI. Tudo bem? Eu falei, não, tudo bem. Aí eu falei com ela, eu falei assim, Alessandra, ele tem autismo? Ela falou assim, Fernanda, eu não posso falar isso, quem tem que falar isso é um neuro. E lá eles vão fazer toda a triagem com ele. Então tá bom, então eu já saí dali, eu já tava com uma intuição em relação a isso, e eu já saí dali já com a certeza. Aí eu fui, marquei a triagem pra ele, tudo ele fez, ele passou pela psicóloga, pela fono, fisioterapeuta, nutricionista, pelo neuro, e ficou pelo menos 15 dias fazendo a triagem. Aí quando saiu o resultado, eles foram conversar comigo e tal, e falaram se eu queria dar continuidade ao tratamento dele na PAI. E eu aceitei, gente, e não me arrependo, porque Arthur, com 6 meses na PAI, Arthur já tava falando. Arthur já tava pedindo água, já tava chamando mamãe, que é uma coisa que ele não chamava. Eu já tava chamando mamãe, já tava pedindo água. E ele foi desenvolvendo, ele já foi identificando alguns objetos, já foi falando, né? Então, assim, em momento nenhum, gente, eu me arrependo da PAI. Se você quiser fazer uma doação, eu te aconselho a fazer eu te aconselho a fazer a doação para a PAI, porque ele trabalha muito bem com as crianças lá. E assim, não tem ajuda do governo, é só questão de doações mesmo. E eles trabalham muito bem com as crianças. Meu filho até hoje lá é tratado super bem, tá? E desenvolveu muito. Arthur já vai fazer 3 anos, vai fazer 4 anos e ainda tá lá. Hoje fala igual um tagarela, mas fala muito, tá? Tem suas opiniões próprias. Nossa Senhora. Pequenas atitudes de Arthur eu comecei já a reparar. Eu fiquei muito atenta a ele. E mãe, quem é mãe aqui vai entender o que eu tô falando. A gente é muito intuitiva em relação ao nosso filho. A gente começa a perceber coisas, a gente começa a observar. E quando a gente vai a fundo, é batata. Não tem como a gente não errar. Acho que a gente recebe aquele sentido de Deus, né? Que vai orientando a gente ali. E é o que eu fiz, sabe? Não tenho vergonha de ter colocado meu filho na PAI. Falo com clareza para todo mundo. O meu filho tem um aspecto autista. E se eu não tivesse corrido antes para poder cuidar dele, hoje o Arthur ele poderia ter regredido, poderia não estar mesmo falando, poderia estar com mais atitudes, né? Um pouco mais agressivas. E o Arthur não. O Arthur hoje ele é muito carinhoso, ele conversa com todo mundo, ele fala com todo mundo, ele cumprimenta todo mundo. Se ele passar por você, ele te cumprimentar, você não cumprimentar ele, ele volta, vai. Insiste, que é do autismo, né? Que eles têm essa mania de repetir, eles insistirem com as coisas. E ele volta para poder cumprimentar até você falar com ele. E hoje em dia, assim, a coordenação motora dele também melhorou muito. O Arthur não tinha uma coordenação motora boa. A coordenação motora dele era muito lentinha. Ele não sabia correr, ele não sabia pular para a criança na época da idade dele. Então ele não sabia fazer nada disso. Então agora ele aprendeu a fazer, ele é mais ativo, ele sabe correr, ele brinca. Uma coisa também, quando eu comecei, né, nessa fase de levar, antes mesmo de levar ele para o tratamento, eu tinha colocado ele na creche, né? Eu até esqueci de falar esse pedaço. Eu tinha colocado ele na creche, porém as professoras chegaram para mim e falaram que ele estava tendo rejeição também às outras crianças. Isso é muito comum, tá, dos autistas. Tem autista que não realmente ignora outras crianças, não aceita a presença de outras crianças. E isso é um detalhe que a gente tem que prestar muita atenção. Eu acreditava que era por conta de sempre ser eu, ele e o pai dele. O pai dele trabalhava fora e ele só ficava comigo. Então, ele não tinha outra criança. Quando a gente mora em cidade grande, a gente não sabe nem o nome do nosso vizinho. Quem mora em cidade grande sabe o que eu tô falando. É muita correria, aquela coisa toda, muita gente trabalhando. Então, é difícil a gente ter convívio como no interior. No interior, a gente tem convívio com nossos vizinhos. E em cidade grande é muito raro isso. Então, por esse motivo, eu acreditava que era por esse motivo. Dele ser, né, só tá comigo, tal, então por isso, aquela coisa toda.
Mas é questão disso também, gente. Então, que teve também, a professora veio conversar comigo, então isso eu levei também para pai, onde eles falaram comigo que o autista ele tem mesmo essa rejeição por outras crianças. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Hoje ele tá bem, vai fazer 4 anos, como eu falei pra vocês, ele fala super bem, gente, muito tagarela. Vocês já viram ele algumas vezes aqui no meu vídeo. Gosta de se aparecer. Uma coisa que eu aconselho às mães que estão começando nessa fase, estão desconfiadas, não demora a pedir ajuda, peça ajuda, vai no pediatra, explica toda a situação, o que está acontecendo, a atitude dos seus filhos, as suas suspeitas, para assim você ser encaminhado para poder, a criança ser encaminhada para o neuro. E sim, gente, não tem vergonha de falar, tá? Porque é seu filho, é seu ali, ele vai precisar de ajuda. E acima de tudo, ele vai precisar muito mais do seu amor. Então, é um conselho que eu dou, tá? Eu fiz isso, muita gente foi, assim, né, foi contra, achando que era doideira da minha cabeça, achando que era coisa, né, que era coisa da minha cabeça, que não era nada daquilo, que tem crianças que realmente atrasam, tem crianças que desenvolvem mais rápido, mas você não, mãe, gente, não consegui, quando a minha intuição, quando ela bate, eu não consigo aceitar outras opiniões. Eu vou nela até o fim para poder ver. Então, assim, foi o que eu fiz. Eu, de cara, eu já comecei a pesquisar, entrei na internet, pesquisei, procurei. Cada autista, ele tem as suas características, ele tem o seu jeitinho, cada um deles. Então, assim, não pode se basear por todos, tá? Às vezes você vê uma criança autista, mas o meu filho não faz isso. O meu filho, ele não anda... Caiu aqui no meu short. Esqueci de botar um short mais velhinho. Acabei sujando meu short novo. O Arthur, ele não anda na ponta do pé. E outras crianças andavam. E a primeira coisa que me perguntaram lá foi questão disso. O Arthur, ele anda na ponta do pé? Eu falei, não, o Arthur, ele não anda na ponta do pé. Porém, ele faz esse flip. Quando ele tá feliz. Ele fica fazendo assim, ó. Ou quando ele bate palminha também assim, né? Quando ele tá muito feliz, quando ele faz alguma coisa que eu falo assim, nossa, parabéns, tudo certo. Ele vai, bate palminha, ele, isso aí, mamãe, toca aqui, mamãe. Ele vai, bate aqui na minha mão. Então, assim, e tudo que ele faz, assim, porque a gente incentiva muito, desde pequenininho, a olhar para a qualidade dele, a explorar a qualidade que ele tem. Então, sempre quando ele fazia algo que dava tudo certo, eu ia lá e comemorava. Nossa, parabéns, aqui. Então, ele levou isso pra ele, né? Então, tudo que ele faz que dê certo, assim, ele, nossa, mãe, consegui, toca aqui, mãe, parabéns. Eu falo assim. Outra coisa também que eu falo, né? Você que é mãe, nunca aponte os defeitos, nunca fique em cima dos defeitos dos seus filhos. Pelo contrário, procure dar atenção às suas qualidades, procure fazer com que ele explore as suas qualidades. Até porque eles são novos seres, né, que estão chegando no mundo, que estão aprendendo. Então a gente já tem uma certa maturidade de tantas coisas que a gente já passou na vida, mas eles não, eles estão iniciando agora a sua vida. Então, assim, eles têm a gente como espelho para poder a gente ensinar, orientar, educar. Então, não foque só nos defeitos, foque em suas qualidades, porque as qualidades é ela que vai fazer eles voarem alto. E é isso que eu faço com o meu. Eu dou total independência. Arthur, com 3 anos, né? Ele tem 3 anos. Arthur sabe ligar um computador. Arthur sabe colocar no YouTube. Ele mexe. Ele sabe entrar no meu celular. Ele sabe baixar os jogos que ele gosta. Que ele gosta de jogos de carro. Ele baixa os jogos dele. Se ele não gosta, ele vai lá e desinstala. Instala outro. Ele gosta muito de tecnologia também. É uma coisa que ele tem muita facilidade para poder mexer com tecnologia. Questão de... Tem um jogo, ele bugou um jogo lá que ele tava jogando, que meu esposo falou assim, Fernanda, ele achou um bug que é muito difícil. Pessoas que jogam, né? Assim, achar. E ele achou um bug lá no jogo, brincando assim.
E assim, ele joga com uma facilidade que só mexe tanto computador, celular, essas coisas. E a cabeça dele é muito evoluída para isso. Ele é muito inteligente. Então é nessa parte que eu quero, sim, aprimorar ele. É nessa parte que eu quero explorar mais ele, assim, mas dar liberdade para ele também, né? Quando ele crescer, quando ele se tornar um homem adulto, ele orientar ele para saber o que realmente ele quer. Assim, eu quero sim explorar suas qualidades, mas respeitando o seu tempo, sabe? Orientando ele, ajudando ele ali, dando suporte a ele em todos os momentos que ele precisar. Então, é esse conselho que eu passo para vocês de primeira coisa, não ter vergonha. Segunda coisa, buscar ajuda o quanto antes, porque o quanto antes você tratar o seu filho, mais cedo ele vai desenvolver, mais cedo ele vai poder levar uma vida normal. Então é isso que eu tô fazendo com o Arthur. Porque sim, eu quero, hoje ele tá com 3 anos, ele vai fazer 4 anos, e futuramente ele vai ser um homem. E assim, eu quero que ele leve uma vida normal, eu quero que ele trabalhe, sabe? Eu quero que ele construa família. Então é isso que eu tô fazendo de tudo para isso acontecer, sabe? Para ele poder seguir com suas próprias pernas. E quando eu tiver a minha hora de partir, eu saber que ele tá bem encaminhado. E é isso que eu quero. E eu sei que é esse medo de todas as mães atípicas. É o medo de, se eu não estiver mais aqui, o que vai acontecer com meu filho? O que, quem vai cuidar dele? Quem vai estar com ele em todos os momentos? Ninguém vai dar o carinho que só a mãe dá pro seu filho. E isso é muito difícil, gente. Isso às vezes dói muito na nossa alma. Mas a gente tem que ser forte, tem que levar pra frente, tem que fazer aquilo que às vezes fica pesado, porque tem dias que fica, as coisas tem dia que fica pesado. Mas a gente tentar levar de uma leveza, respirar fundo, se acalmar e caminhar. Porque se hoje o dia foi ruim, amanhã o dia será melhor. E assim a gente vai levando, assim a gente também vai aprendendo com eles. E é isso, é esse a aplicação de energia de hoje que eu falo pra vocês, que é sobre o dia, né? Hoje é dia 2 de abril, Dia Mundial do Aspecto Autista. E eu venho falar um pouquinho da minha história pra vocês em relação ao meu filho, Arthur, que também ele é autista, ele é suporte leve. Porém, é uma criança maravilhosa, uma criança amável, super simpática, né? Pagou hoje em dia, tá mais do que papagaio falando aí toda a vida, mas que é o amor da minha vida, é o presente que Deus me deu e é que eu amo, que eu vou amar sempre e é isso que importa. Então, meninas, até o próximo vídeo. Vai ter a finalização de cabelo, tá? Vai estar no vlog de quinta-feira, que eu vou estar mostrando pra vocês a retirada do Enê, vou estar aplicando, vou estar testando esse kit da Probelli, tá? Ela entra na etapa de nutrição, que eu tava lendo aqui, ela é nutri-reparadora. Então ela entra na etapa de nutrição, então eu vou estar testando ela também. Então é isso, meninas. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau.